paz do Senhor, crianças. Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Eu estou ótima. Passando aqui mais uma vez para a gente ministrar essa nossa lição da nossa EBD. Estamos no terceiro trimestre, tá? E hoje vamos iniciar a nossa primeira lição, tá? Que tem como título Tudo Começou com um Sonho, tá? Eu peço para vocês que já peguem a nossa Bíblia, abra em Gênesis 37, tá? Pra gente já deixar preparadinha. Tá? E vamos lá. Mas antes vamos orar, tá? Para o Senhor abençoar a nossa aula. Amado Deus, graças te damos, Senhor, por este dia tão maravilhoso, Senhor, que tu nos proporcionasse. Só temos a gratidão para te dar, Senhor, pela vida, pelo alimento, Senhor, pela saúde. Graças te damos, Pai. Visita cada lar, cada criança, Senhor, onde esta mensagem chegar, Pai. Eu te louvo e te glorifico, Senhor, na beleza da tua santidade. Meu Deus, tu és digno de honra, glória e louvor, Pai. Visita cada lar. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, crianças? Amém. Isso aí. Todo mundo já achou? Sim. E o nosso memorizando de hoje, está no livro de Jó. Isso mesmo, criança, no livro de Jó. Vamos lá, todo mundo pega a Bíblia, abre lá no livro de Jó 33:15, onde diz assim: de noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, falo por meio de sonhos ou de visões. Novamente, Jó 33:15. De noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, falo por meio de sonhos ou de visões. Jó 33:15. E agora só vocês, tá? Um coralzão bem grandão. Primeiro o descritivo, que a Suzana vai junto com vocês. Depois o versículo, depois o descritivo, tá bom? Vamos lá? Jó 33:15. De noite, na cama, quando dormimos, um sono profundo, fala por meio de sonhos ou de visões. Quem será, hein? Lindo, né, esse versículo? Forte, muito claro, muita clareza. Sonhos dados por Deus. Gente, Deus dá sonhos pra gente lindíssimos, sonhos fantásticos, né? Então, assim, você sabia que Deus fala conosco através de sonhos? Olha, eu sei sim, ó, é nota 10, ó. Esse Deus da gente, ó, é Deus tremendo. Ele fala através de sonhos, sim, gente, ele fala sim, e é coisa grande. E hoje vamos falar sobre a história de... Sou fã desse rapaz aqui, ó. A história de José, sobre José. Isso mesmo, olha. Sou fã desse garotão aí, viu? Pense no rapaz. Forte e poderoso, né? Ele resistiu a muitas coisas, né? Quem conhece a história de José sabe. Mas hoje vou trazer para vocês a história de José com muitos segredos, coisas incríveis que vocês não conhecem, mas vão conhecer. E quem conhece vai ficar conhecendo mais ainda. Então se liga aqui com tia Suzana e vamos começar a nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Deixa eu abrir tia Suzana aqui, ó. Opa!
José, ele fazia parte de uma grande família, é verdade, né, gente? Olha o tamanho da família de José. Né? José tinha 11 irmãos. Gente, 11 irmãos. Era muito irmãos, né, gente? Caraca. Deixa eu voltar lá. Ele tinha 11 irmãos, né? José, ele era filho de Jacó com Raquel. Antigamente se podia ter várias esposas, hoje não. Né? Depois das boas novas. Né? Depois da vida de Jesus, não. Tudo se fez novo. Então, Raquel, ela deu à luz a José e Benjamim, que é esse bem pequenininho que tá aqui de amarelinho, tá? Então, José, ele já, teve José já na velhice, ele já estava já bem velho já, mas amava muito José, né? E, de fato, José era era um dos filhos mais amados que Jacó tinha. Até porque era da esposa que ele mais amava, né? E tudo cooperava para isso, porque além de tudo ele era assim um menino muito fiel a Deus, né? Um menino de um caráter assim lindíssimo, né? E entre outras coisas. Só que isso, o que é que causava isso? Isso causava uma certa inveja nos seus irmãos, né? Porque era bem notório que Jacó ele tinha essa preferência por José, né? Os irmãos todos trabalhavam era pastores de ovelhas, e José também trabalhava, mas José não ia muito, até porque Jacó não deixava, né, com aquele cuidado todo especial, dia ia, dia não ia, mas ele ia, né, para aprender. E na realidade José, ele era o fiscal, né? Então assim, os meninos já ficavam chateados com isso, porque tudo que os meninos faziam, ele entregava. Ó, pai, Rubem fez isso, ó, pai, Dan não fez isso, Naftali fez isso errado. Então assim, ele contava geral, ele entregava todo mundo geral, na geral mesmo. Não tinha pena de ninguém, né? Então, gente, assim, ele era um menino assim de ouro, assim, sabe? Um menino obediente, um menino respeitador, né? E aí, quando José saiu da casa do sogro, tava na hora, né? Tinha 11 filhos, com José 12. Fala-se na Bíblia também que existiu um 13º filho, né? Que não é bem tratado aqui, mas existe referências bíblicas, que é em Gênesis 20, 31, 20, 30, 21, que fala que eu acho que foi uma das suas servas que deu luz a uma menina chamada Diná, né? Que foi antes de Benjamim, na realidade. Ou foi antes de José, se eu não me engano. Foi antes de José ou antes de Benjamim. Ela não é muito citada nas histórias, né? Mas ela está nas escrituras. Então, na realidade, Jacó teve 13 filhos, né? E homens e uma mulher. 12 homens e uma mulher. Vocês não sabiam, né? Essa parte vocês não sabiam. É verdade. Pois é. Ele teve uma menina. Pois é. Então, gente, era um privilégio para os homens terem filhos homens, né? Assim, era admirável. Uma mulher ter não sei quantos filhos homens, né? Assim, era fantástico. Então, ele seguiu para a terra de Canaã com toda a sua família, né? Para se instalar lá e lá eles começarem a viver sozinhos, né? Acho que o sogro dele disse, graças a Deus. E aí está, gente, eu trouxe o panorama aí, né? Os nomes dos irmãos de José, né? Simeão, aqui eu começo por aqui, ó. Simeão, Judá, Gade, Naftali, Levi, Isacar, Zebulon, Azé, Dan, Ruben,
e Benjamim. Eu coloquei esses dois coraçãozinhos aqui diferente, porque Benjamim foi o mais novo e Rúben o mais velho. E José, em vermelho, que é o amado, né? E trago para vocês também um panorama, cara. Um panorama das 12 tribos de Israel, que tem os nomes dos filhos de Jacó, tirando só Manassés, tá? Lindo, né? Coisa tremenda. É uma geração eleita. E aqui eu mostro assim, trago só uma imagem para vocês verem a satisfação e a alegria que José tem em receber essa túnica do pai, e ele mais ainda em dar, né? Esse presente, porque era assim, era algo muito nobre você receber de um pai uma túnica naquela época, ainda mais muito bonita, de um tecido especial. Então a de José era nesse padrão, né? Porque ele era o mais amado. E isso assim trazia uma consequência terrível para a família de Jacó, né? Que quando Jacó voltou para Canaã, ele voltou com o intuito de se encontrar com o irmão dele, de fazer as pazes, né? Então, assim, os irmãos dele, quando viram, né, o pai viram aquela túnica bonita, né, vistosa, toda linda, maravilhosa, em José, aquilo ali deu uma angústia no coração dos irmãos dele, uma inveja, né? E aí começou a minar o coração dos irmãos, né? E que isso não é de Deus, né, crianças? Porque os pais não podem fazer preferência entre os filhos, mas naquela época se tinha muito isso. Hoje em dia não tem mais, graças ao meu bom Deus, né? Os pais hoje são bem instruídos, são bem orientados, e Deus orienta a gente para isso. Então, eu queria que vocês abrissem Gênesis 33, 1. A gente vai de ler 1 ao 8 para a gente ter uma compreensão, para poder chegar aqui nos sonhos de José, tá? Gênesis 37, José e os seus irmãos. Irmãos, ó, tá vendo? Homem, né? Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, José tinha 17 anos, 16, 17 anos, mais ou menos. Cuidava das ovelhas, das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zipa, que eram mulheres de seu pai. José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Isso mesmo, ó, tá vendo? Ele era o fiscal. Então, assim, ele contava tudo. Fez alguma coisa de errado lá, pai, ó, é o seguinte, ó. Dan fez isso, Rubem fez isso, ele dizia mesmo, acabou. Jacó já era velho quando José nasceu, né? Como eu falei. E por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de manga comprida. Os irmãos viram que o pai amava mais José do que eles, e por isso tinha ódio deles e eram grosseiros quando falava com ele. Pois é, gente. Até então José nem tinha percebido. José era tão amável, tão doce, um menino tão bom que ele não tinha percebido, né? Não entendia, né? Então, certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí sim, foi que eles ficaram com raiva, né? Então, assim, ele reuniu toda a família, né? Então, sonhei que estavam no campo amarrando os feixes de trigo, que são esses aqui, ó. Vendo esses amarelinhos aqui? Pronto, os feixes de trigo. Sonhei que estavam amarrando os feixes de trigo no campo. De repente, o meu feixe ficou de pé, que é esse aqui, ó, que tá grandão aqui no meio, certo? E os feixes de vocês se colocaram em volta de mim, do meu, se curvando diante dele. Ó, tá vendo? Ele quer dizer que os irmãos dele aqui, ó, nos feixes, estavam se curvando diante do feixe grande dele, que estava em pé. E ficaram com mais ódio dele ainda mais.
por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Ou seja, José estava contando um sonho de uma forma tão empolgante que assim, ele não estava nem percebendo o que estava fazendo. Se era certo, se era errado. Eu sei que os irmãos dele estavam se enfurecendo, na realidade. Depois, né? Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Eles disse assim: eu tive outro sonho, bem inocente. Desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ou seja, dizendo que os irmãos se curvavam diante dele, né? Quando, na realidade, ele não disse assim que os irmãos se curvavam diante dele. Ele só estava dizendo que as 11 estrelas se curvavam, né? Aí, curvavam diante dele. Quando José contou esse sonho ao pai e os irmãos, o pai o repreendeu, né? Então, assim, na mesma hora, depois desse segundo sonho, os meninos, né, os irmãos deles começaram a ficar mais chateados ainda. Não, esse garoto é demais. Esse garoto é um garoto chato, fiscaliza a gente, dedura a gente, é o mais amado, ganha as coisas que a gente não ganha. A gente pai nunca deu pai nunca deu uma túnica dessa gente. E esse menino, eu sou o mais velho, nunca ganhei uma túnica. Realmente, né? É uma situação muito difícil. E José estava contando as coisas assim, nos detalhes. É isso que eu quero conversar com vocês, crianças. Que nem tudo a gente pode contar, tá? Deus nos dá os sonhos, sim, mas não podemos contar tudo. O que significava esse sonho, né? Depois que José contou o sonho, seus irmãos ficaram com muita raiva e mais inveja dele, entendeu? Porque Deus não falava com os outros irmãos, só com José, né? Cada vez isso crescia no coração dos seus irmãos. Isso era com frequência, entendeu? Então, assim, isso foi crescendo de uma forma. Deus começou a falar com José desde cedo, eram sonhos, assim, flashes, mas depois ele foi crescendo e Jesus foi falando de uma forma mais madura, e foi crescendo. E José ainda não tinha percebido, né? Só que José estava compartilhando detalhes, né? E não era para ele ter compartilhado esses detalhes. Então, assim, eu pergunto para vocês hoje. Vocês acham que José deveria ter contado o sonho? O que vocês fariam no lugar de José? 2 perguntinhas, tá? Próxima aula eu pergunto a vocês. Certamente ele tinha um coração puro, sem maldade e amava seus irmãos. Com certeza. Ele não contou o sonho para irritá-los, de maneira alguma, porque confiava em seus irmãos. Ele confiava em seus irmãos, então em momento algum ele só contou para compartilhar o que ele estava vivendo e aquele sonho que mal ele entendia o que era. Nem ele mesmo conseguia interpretar. Pior de tudo era isso. Então, no nosso bate-papo hoje, alguém aqui de vocês que estão assistindo tem raiva, tem rancor, tem algum sentimento de seu irmão, primo, amigo? Ou que e o que nos deixa com raiva? Você sabe o que é que deixa você com raiva? O que você faz quando alguém está com raiva de você? Vou perguntar de novo. O que você faz quando alguém está com raiva de você? São perguntas importantes, hein, crianças? José. Deixa eu passar para cá para a gente ler, tá? Deixa eu me tirar daqui. Deixa eu me sumir. Eita. Deixa eu voltar. José, apesar de não entender por que estava sendo tratado com indiferença, ele respeitou seus irmãos, né? Porque ele tinha e seguia o caráter de Deus. José, ele era uma criança, ele era um adolescente, né? Diferente. E Deus tinha um propósito na vida dele gigantesco, né? Alguns de vocês conhecem a história de José.
E alguns conhecem assim superficial. E hoje vocês estão aprendendo assim em detalhes da vida de José. Então, assim, José não era para ter contado os sonhos em detalhes aos irmãos. Ele poderia até ter compartilhado, mas não daquela maneira de se curvado, que vocês se curvavam, ele achava, sabe? Então, assim, os irmãos dele já estavam com raiva dele, porque já achavam que ele é o preferido, que ele tinha ganhado a túnica, que ele caguetava, né, fiscalizava, entregava, né, esse garoto chato, entrega tudo, né, pá. Então ele já era o chatão, né, da galera, da turma, né. Eu tinha um irmão também lá em casa que ele entregava tudo, sabe, lá na minha casa, entregava geral, entregava a gente. O do meio entregava a gente, ele ia pros cantos com a gente, mas chegava em casa, ele entregava tudo a mamãe. Então, gente, eu chamava ele de chatona. Então, mas eu amava muito ele, viu? Eu amo até hoje. A gente não arengava não, viu? Eu nem ficava com raiva dele. Ele entregava, às vezes eu levava até surra, mas tá nem aí. Aí na outra semana ele entregava de novo. Aí depois ia lá, conversava com ele, pedia desculpa e tal. E era assim, né? Irmão, né? Tudo junto, né? Misturado. É assim mesmo. Aí, veja só. Então, assim, quando uma pessoa fica brava que eu digo é com raiva, né? Em geral, ela se sente mal, né? No fundo, ela fica, né? Não fica legal, né? Então, assim, tente tratá-la. A gente que tá do outro lado, tem que tratá-la de maneira amável, sabe? E sempre com o desejo de ajudá-la. Eu sei que é difícil, né? A pessoa receber uma pancada lá, né? Não sabe nem por que tá levando, né? E se isso vem acontecendo no seu lar, na sua escola, na casa da sua avó, na casa do seu tio, na casa da sua prima, enfim, qualquer lugar que você vá, ore ao Senhor para Ele ensinar você como lidar com essa situação, né? E principalmente com quem amamos, porque é muito difícil. Uma coisa é você lidar com uma situação de indiferença, de braveza com uma pessoa que a gente não ama. Mas com uma pessoa que a gente ama é difícil, né? Muito difícil. Quando a minha irmã, assim, ela fica braba comigo, assim, me dá vontade de dizer um monte de coisa pra ela. Eu respiro bem profundo e faço: Jesus, me dá graça, porque eu a amo. Aí pronto, aí no outro dia já passou. Aí no outro dia ela vai me pedir desculpa. Eu disse: não, eu já esqueci mesmo. Pronto. Depois a gente já tá junto, amiga, se beijando e tá tudo love, ó. Tá vendo? Porque Jesus é bom. Eu nem me lembro mais. E é assim que a gente tem que fazer. A gente não pode ficar com raiva dos irmãos por besteira, tá? E se tiver com alguma coisa incomodando, tem que chegar pro irmão, pra irmã, pro primo, pro tio, pra quem for. Dizer: olha, fulana, tô com raiva de tu, tô chateada porque tu fizesse isso, eu não gosto. Aí a pessoa vai dizer: eu fiz? Não acredito não. Eu fiz isso, tá? Rapaz, não me lembro não, pois fez. Pois fez, e pode logo pedindo desculpa aí, vai te arrependendo, fala com Jesus logo. E é assim que tem que ser, tá? E vice-versa, tá bom? Então, assim, se a pessoa tá com raiva, procura saber por que ela tá com raiva. Pra pedir desculpa, né? Porque às vezes a gente nem sabe o que faz, então vai lá, pede desculpa e tá tudo certo, tudo resolvido, né? Irmão, parente, e tá tudo certo, né? Então, assim, e Deus, assim, Ele nos ensina, né? Nos mínimos detalhes, né? Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, crianças, tá? Cada um de vocês. Basta só a gente saber ouvir a voz dele e obedecer. E José, ele tinha um diferencial. José era obediente. A obediência é o segredo da vitória, tá? Então, eu termino minha aula aqui, tá? Deixo um abraço para vocês, uma semana abençoada, recheada de júbilo, de alegria, tá? Que essa semana vocês se fortaleçam no Senhor, tá? Louvem mais, adorem mais, leiam mais e a semana de vocês vai ser mais brilhante, tá? Vamos orar? Maravilhoso Deus, graças te dou. Pai, muito obrigada por essa lição tão maravilhosa. Eu te louvo, eu te glorifico na beleza da tua santidade. Ó Pai, visita cada lar, Pai, na autoridade que tu me deste, Senhor. Deus, eu profetizo, Senhor, cura, Senhor. Deus, eu profetizo libertação, Pai, nos lares, Senhor. Pai,
Eu profetizo, Senhor, as despensas, Senhor, dessas casas, Senhor. Prospera, Senhor, as despensas. Deus, eu sei que muita gente está passando por necessidade, por situações difíceis, Pai. Mas eu, Senhor, eu profetizo, Senhor. Chega com providência, Senhor, de onde eles menos esperarem, Senhor. Vai chegar. Vai chegar. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus. Visita o coraçãozinho, Senhor, de cada criança, Pai. Porque Tu é o dono delas. E quem cuida delas é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Abençoa os professores, capacitam, motiva eles, Senhor, a não desistir. Porque o caminho é longo, Senhor. Nós precisamos estar de pé. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um abraço gostoso, maravilhoso, tá? Em breve estaremos em sala de aula, tá? E muitíssimo obrigada, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.